Estamos de volta com mais um bloco do programa Bom Dia Cidade. Hoje, sexta-feira, com uma entrevista exclusiva com o deputado estadual Paulo Ramos, do PSOL. Deputado, bom dia. Bom dia, é uma alegria muito grande participar do seu programa, Wilson. Já agradecendo. Eu é que agradeço a sua presença aqui no Bom Dia Cidade. É uma oportunidade muito boa de eu ter essa convivência com os seus espectadores. Deputado Paulo Ramos, quem é Paulo Ramos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e quais os principais projetos que foram votados, foram apresentados por seu gabinete em 2016, nesse primeiro semestre? Eu tenho uma trajetória que eu digo assim, muito longa, porque eu exerci 2 mandatos de deputado federal, fui constituinte, e estou no 5º mandato de deputado estadual. Então, já é possível, para quem se interessa pela política, conhecer a minha linha de atuação. Eu tenho lutado muito na preservação, na conquista ou na recuperação das chamadas responsabilidades públicas do Estado. Quais são? As responsabilidades públicas com os serviços públicos. Porque nós estamos convivendo com uma fase que representa a falência do chamado modelo do Estado mínimo. O Estado, genericamente falando, foi transferindo suas responsabilidades para setores da iniciativa privada que não têm compromisso público. Por exemplo? As privatizações, as terceirizações. No Estado do Rio, estamos convivendo no Estado com uma crise nunca antes verificada, que aprofundaram esse modelo, transferindo a saúde, estão transferindo a gestão da saúde para OSs. Qual a sua opinião sobre a contratação de OSs? Eu sou o contrário. Eu sou o contrário a essa transferência. Eu entendo que serviço público tem que ser prestado pelo servidor público. Ou seja, concursado. Servidor público está na Constituição. Aliás, sou um dos signatários. Servidor público tem que ser concursado, tem que ter plano de cargos, carreiras e salários, tem que ser estatutário. Por que isto? Que o serviço público é continuado. O que estamos verificando no Rio de Janeiro? Terceirizaram várias atividades. Vigilância, merendeiras, manutenção, portaria, tudo. Conclusão, limpeza. As empresas não pagam. Como é que um hospital funciona sem limpeza? Então, a educação. Como pode funcionar a educação sem o serviço de alimentação? Sem a cozinheira, sem a merendeira. Estão todos terceirizados. Está terceirizado. E o Estado não paga a empresa não paga ao trabalhador, e o trabalhador não tem alternativa. Quer dizer, um efeito dominó, inclusive, na economia. Então, o serviço público para. E serviço público tem que ter continuidade. É o entendimento de que todos que trabalham para alcançar um objetivo pertencem à mesma categoria. E imaginar que quem trabalha preparando a alimentação, ou quem trabalha na entrada dos alunos, no portão de entrada, não está contribuindo para a educação? É esse conjunto. Essa visão de atividade fim precisa ser superada, porque todos estão contribuindo para o mesmo resultado. Então, todos devem ser servidores públicos. O mesmo regime jurídico em situação de igualdade. Agora, o senhor falou das OSs na saúde. Existe uma grande discussão, inclusive muitas OSs têm problemas sérios com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. O senhor é contra a contratação de OSs? Para a UPA, por exemplo? Sou contrário. Tem que ser prestado diretamente pelo agente público. Nós temos OSs com sede em outras unidades da federação, enfrentando problemas na justiça, já demonstrando inidoneidade. E o Estado contrata.
E pode contratar uma empresa assim? A Assembleia não fiscaliza, deputado? Deixa eu lhe dizer, fiscaliza. A Assembleia, quando eu falo assim, a Assembleia não é um bloco monolítico. Nós temos os partidos de sustentação do governo. Aliás, representando uma grande maioria no poder legislativo. Então, quem se apresenta contrariado com o modelo, ajuda a fiscalizar, denuncia, e ao mesmo tempo... Mas não é maioria, né? Mas não é a maioria. Quer dizer, na hora de votar, nós somos derrotados. Mas procuramos o Ministério Público, ingressamos com ações no Judiciário, somos solidários às representações das categorias profissionais. Que não recebem os seus salários dessa terceirização? Eu presido a Comissão do Trabalho. E já presido há algum tempo. Então eu conheço bem o mundo do trabalho como um todo e essa questão específica. Imaginar que tem trabalhador contratado que não recebe há 6 meses. Quer dizer, uma pessoa que não recebe há 6 meses, ela já está muito próximo da morte, né? Ou, Wilson, pior do que o trabalho escravo. Porque chegaram ao ponto, sabe de quê? Sim. A empresa dar ao trabalhador só o dinheiro da passagem. Aí ele, com medo de perder o emprego, ele recebe o dinheiro da passagem e fica sem receber salário. E também sem conseguir se alimentar, porque não tem dinheiro. Olha, não, e como é que os filhos nascem? Como é que alimenta a família? Aluguel, conta de Pior luz, do que o água. trabalho escravo e ainda uma perversidade adicional. O governo rompe o contrato com a empresa e contrata outra. A nova contratada, para admitir os mesmos trabalhadores, exige que os trabalhadores não busquem os seus direitos na justiça do trabalho. Senão, eles não serão contratados. Por quê? Porque existe um pool, são os mesmos controladores de empresas com nomes diferentes. Quer dizer, é uma situação em que a população fica completamente desguarnecida e sem aquela prestação de serviço público. Agora, quanto à terceirização, deputado, na segurança pública, eu gostaria que o senhor falasse o problema que está acontecendo no Rio de Janeiro, que a Força Nacional hoje está num conjunto Minha Casa Minha Vida e próximo à milícia e também ao tráfico de entorpecente. O senhor, como major da Polícia Militar, como é que vê essa situação? Veja, lá no Rio de Janeiro temos uma outra anomalia, que tem havido uma parceria da FEComércio com a Secretaria de Assistência Social e eles criaram uma nova modalidade de policiamento. Que modalidade uma é espécie de criaram uma uniforme diferente, tem uma participação pequena de policiais militares e eles têm reservistas egressos das Forças Armadas como comissionados fazendo policiamento. Mas que tipo de contrato essas pessoas têm? Eu não sei, é uma coisa completamente inconstitucional. Mas é uma terceirização da atividade. Uma atividade que exige o poder de polícia, que eles não têm. A população pensa que está sendo protegida, isto num primeiro momento. Sim. Mas não vai ter continuidade. A Força Nacional vem para as Olimpíadas, como já veio para outras situações, como o próprio Campeonato Mundial. A Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. E teve os mesmos problemas que está tendo agora, né? Só que agora eles foram colocados num conjunto habitacional. E aí, algo assim, demonstrando que não houve planejamento, que não é possível trazer a Força Nacional, colocar num conjunto habitacional, sem internamente ter a infraestrutura, a habitabilidade. Quer dizer, esse conjunto habitacional não deve ter tido ainda o habite-se, na verdade. Não tem cama, não tem nada, não, dorme em colchonete, compra. Claro que... Criou um mercado paralelo ali, por Jacarepaguá, né? Assim como nós paramos num sinal e surgem esses empreendedores que descobrem, né, quais são os produtos que seduzem, ali há uma necessidade. Se criou uma feira, né? Micro-ondas, tudo de segunda mão, colchonete, tudo vendendo. O que é uma demonstração de desapreço. Olha aqui a questão da segurança. É fundamental, né? Não, e com todas as ameaças Sim. em torno,
Que A questão da... depois do atentado de ontem, em Nice, a segurança pública ela tem que tomar mais cuidados, porque a coisa está aumentando, essa ameaça. Né? O Brasil já acumulou experiência, especialmente o Rio de Janeiro, em relação a esses grandes eventos, principalmente na questão da segurança. Mas é preciso respeitar os profissionais. E ainda mais com outras ameaças. Nós vivemos hoje uma situação completamente diferente. É claro que eles vai ser um aparato militar muito grande. Nunca visto, talvez. Nunca né? visto, mas também é uma forma de assumir a responsabilidade. Não é possível vacilar Nesse quesito, segurança pública. Eu, intimamente, torço muito para o sucesso dos jogos, mas vejo com preocupação, porque há um desgaste muito grande do governo, os servidores públicos insatisfeitos, o princípio da... Receberam ontem, né, dia 14, né, os servidores públicos do Estado. horror. É o 10º dia útil. Não, o Estado... Eu estou na Assembleia esse tempo todo. Eu conheço o caminho seguido para a tragédia. Na época das vacas gordas, o governo gastou mal, renunciou a receitas e ainda se endividou. Quer dizer, acreditando nos royalties do petróleo. Acreditando seria Quer dizer, quando veio a crise... nos ovos ainda sem estar Quando veio a crise... no mercado para ser vendido, né? O governo que deveria ter se organizado para não dever, ele aprofundou a dívida e agora está aí esse déficit grande. E o servidor público, quando o servidor público paga o preço, quem está pagando um preço também é a população. É a população. Deputado, o nosso tempo já está terminando. Olha, é muito bom conversar, muito bom entrevistar o deputado Paulo Ramos, que ele tem uma facilidade de expressão e muitos anos como legislador. E é uma pessoa até que eu admiro muito, há muito tempo que eu não o vi, mas eu quero saber do senhor como e o que está fazendo pelo interior. Interior do estado do Rio de Janeiro, e vamos colocar aí como prioridade Teresópolis. Muita gente, às vezes, que não acompanha a atuação parlamentar... Eu acompanho a do Rio e Brasília. Imagina que o exercício do mandato deva focar questões específicas e não questões gerais. Eu lá, na Assembleia Legislativa, tem questão do serviço público. Mas uma questão que envolve Teresópolis diretamente é a agropecuária. Ao longo desses anos todos, quantas audiências públicas com o pessoal da Emater? Quantas audiências públicas com os representantes da agricultura familiar? Por quê? Porque é um setor que sofre muito para ter auxílio técnico, sofre muito para ter investimento, sofre para o escoamento da produção, não é fácil. Então, Teresópolis tem uma participação muito expressiva dentro do Estado na agropecuária. É o segundo município em produção. E o senhor tem trabalhado em cima dessas necessidades? Só que é algo que não chega ao conhecimento. Obviamente que eu, como presido da Comissão do Trabalho, eu também me envolvo muito nas questões do trabalho. Agora mesmo, as questões ligadas aos comerciários. É o setor que mais emprega em Teresópolis. E que também tem desempregado bastante, né? Claro, porque cai a renda, cai o consumo, vem o desemprego. Então, os comerciantes em Teresópolis também pagam um preço muito alto pela crise. Mas nós vamos tendo interlocuções. Tem lá o Fórum de Desenvolvimento no Rio de Janeiro e permanentemente tem debate. E nós vamos dando nossa contribuição. Claro que eu poderia um dia trazer assim uma relação muito grande das leis. Vamos marcar esse novo encontro. Das leis de minha autoria que alcançam aí. Mas eu prefiro sempre ficar na luta mais geral, na luta mais ampla, naquilo que contribui para o desenvolvimento, que não cria, às vezes, vínculos falsos, bairrismos. Quer dizer, dá uma amplitude no seu trabalho. Porque, na verdade, a população
não pode ficar dependente de uma relação política que aprisiona. Certo. Deputado, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no Bom Dia Cidade e colocar sempre os microfones e as nossas câmeras à sua disposição. Eu que fico grato. É uma oportunidade muito grande, até porque eu preciso que a população de Teresópolis também me conheça melhor. Estou fazendo um esforço para isso. Ok. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos. E assim encerramos mais uma edição do programa Bom Dia Cidade. Você pode me acompanhar também pelo meu blog www.wilsonleitemendes.blogspot.com.br. Tenham todos um bom final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira.